Boa Tudo noite, jóia. Renata. Tudo bem? Boa noite. Tudo Muito ótimo. E você? obrigado por aceitar o convite ao Fórum em Roda. Você que já é veterano aqui no Fórum, sempre um dos mais elogiados. Muito bom ter Poxa você aqui vida. de novo com a gente. Obrigada. Uma honra estar aqui, viu, Diego? Muito bom. Eu queria Ah, saber se o meu som tá bom, porque eu não coloquei fone. Tá dando para ouvir bem? eu estou te ouvindo perfeitamente. Você me escuta bem? Sim, para mim também tá tudo ok. Ah, então tá ótimo. Olha que Renata, delícia, a voz da Renata ali. Ah. você conhece a Renata? Então, é ela que colocou aí. Eu já Ah, vi o sim. comentário de cara e já gostei. Muito obrigada. É uma honra mesmo eu estar aqui. Gosto demais de fazer parte desse projeto e fico muito feliz de estar retomando as lives, né? Perfeito, muito bom. Renata, eu tenho como costume, todo início de Fora em Roda, pedir para que o mediador se apresente, fale um pouco da sua experiência, para quem ainda não te conhece. Tá certo. Então vamos lá. O Bozelli entrou. Nossa, eu fico encantada. A Milene, que delícia, gente. Muito bom ter vocês aqui. Faz muito tempo que eu não fazia live, eu tinha dado uma desaparecida daqui e agora retomando. Estou muito contente mesmo de estar aqui com vocês. Então, eu vou falar da minha formação. Eu sou psicóloga, eu me formei em 1991. Então, aí já são 30 anos de exercício profissional, né? E na verdade, Diego, assim, eu tenho muito interesse em poder entender melhor, compreender melhor o ser humano. Então, eu nunca parei de estudar. Então, eu tenho algumas especializações, tenho mestrado, vários cursos, e a minha atuação sempre foi muito intensa, né, dentro da psicologia. Então, eu sou especialista em política e estratégia nacionais, especialista em psicologia organizacional, que é a ciência que estuda a relação das pessoas dentro do ambiente de trabalho, que é uma coisa que me interessa muito, né? Eu sou especialista em gestão de pessoas, carreira, liderança e coaching. Meu mestrado é em ciências da saúde, especificamente a saúde do trabalhador, para poder entender melhor como que as pessoas podem ter uma qualidade de vida nesse ambiente corporativo que convida a gente a ficar doido o tempo todo, né? Então, o meu interesse, assim, o meu trabalho, ele é muito voltado para essa construção humana dentro do ambiente corporativo. E eu tenho especialização em psicologia do trânsito também. Por 28 anos eu fiz aquele exame quando a pessoa vai se habilitar para a carteira nacional de habilitação. Todo mundo aqui já deve ter feito em algum momento. Então, por 28 anos eu atendi o Detran fazendo esse tipo de avaliação, mas não faço mais. Já há 3 anos que eu parei de fazer. E aí o meu foco agora, ele é muito maior assim na parte de consultoria para empresas, na parte de desenvolvimento humano, como que os líderes podem se desenvolver, como que as pessoas podem extrair o melhor delas dentro do ambiente corporativo. Ah, obrigado, Renata, pela apresentação. Eu começo abordando e questionando sobre autoliderança, você falou sobre relacionamento, né, que a gente fala muito na psicologia, e quando se fala em relacionamentos, nós temos uma concepção muito em relacionamento com o outro, mas existe um relacionamento conosco, com nós mesmos. E aí, o que eu gostaria de questionar é, o que que é a autoliderança? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de líderes, algumas pessoas às vezes até confundem a questão da liderança com a chefia, que é aquele que dá ordens, ou aquele que tem um posto, que tem um cargo. E falar de liderança, na verdade, não é nada de chefe, né? É uma postura, é uma forma de se relacionar com as pessoas que inspira as pessoas. Quando a gente fala de liderança, o líder é aquela pessoa que os outros querem estar junto, querem seguir, querem fazer o que de fato ele gostaria que fosse feito. Mas para a gente pensar nesse desenvolvimento, para a gente poder pensar no líder, ele tem que, antes de qualquer coisa, ser líder de si mesmo. Eu não posso oferecer para o outro aquilo que eu não tenho dentro de mim. Então, quando a gente fala da autoliderança, é essa capacidade de você liderar a si mesmo. E aí tem alguns pontos que são importantes para a gente estar abordando, mas o principal é a pessoa poder se dar conta de que ela tem que primeiro se conhecer, né? A questão do autoconhecimento. Eu tenho que entender os meus sentimentos, entender os meus afetos, poder compreender a forma como eu me expresso,
para que então eu possa aprender a administrar, me relacionar com tudo aquilo que faz parte do meu universo e que é muito complexo, né? O ser humano é muito complexo. Mas a autoliderança, então, é essa possibilidade da pessoa primeiro olhar para si mesmo. Porque se eu conseguir ser líder de mim mesmo, aí eu posso, então, ser líder de outras pessoas. Agora, quando aquela pessoa que não tem esse autoconhecimento, que tem uma dificuldade para reconhecer as próprias emoções, porque se a gente for pensar, quando nós nascemos, né, o bebê humano, quem vai nomeando as emoções é a mãe, né? Então, o bebê, quando ele chora, a mãe fala, tá chorando porque tá com fome, e alimenta. Ah, não, tá chorando porque ele precisa tomar banho. Ah, não, ele tá chorando porque tá na hora de dormir. Então, ela vai nomeando e vai ajudando o bebê a compreender, né, as suas necessidades. E na fase adulta, nós temos que ser responsáveis por reconhecer isso na gente. E muitas pessoas, digo assim, às vezes são alheias àquilo que elas sentem. Elas vão no piloto automático, né? Então, aqui, como a gente tem um grande número de pessoas que são empreendedoras, para a gente pensar num negócio, muitas vezes você pensa só na planilha, né, nos custos, nas questões práticas, e deixa de olhar para dentro de si. Qual a necessidade sua? O que você está buscando nesse negócio? Como que você quer se desenvolver, né, dentro desse negócio? E aí a gente tem que pensar, então, nessa autoliderança, no autoconhecimento, que é onde a gente vai entender, assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu levanto todos os dias? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha razão de existir? Como que eu posso, dentro, né, do ambiente corporativo, sendo empreendedor ou não, né, sendo às vezes funcionário ou terceiro, enfim, mas dentro das relações de trabalho, como que eu vou expressar aquilo que eu tenho de melhor? E para isso é importante, então, a autoliderança, que passa pelo autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, a partir do momento Tá falhando para mim teu som. Eu não sei se para vocês tá falhando um pouco. Peraí, você faz ao vivo, vamos lá. Melhorou um pouco ou não? Melhorou, para mim melhorou. Sim. Melhorou? Sim. Bem, comentou sobre o conhecimento. A partir do momento que eu entendo a necessidade de me conhecer melhor, de buscar entender quem eu sou, quais são as dicas e os passos que você recomenda para a pessoa? Qual o caminho para quem quer se conhecer melhor? Olha, a gente tem várias possibilidades. Eu só estou procurando aqui um fone, porque para mim tá um pouco ruim, assim, para ouvir agora. Eu não sei porque caiu um pouco. Eu vou tentar colocar um fone para ver se fica melhor, tá? Vou fazer esse teste. Mas você perguntou como que a gente faz para desenvolver o autoconhecimento, né? Como que a pessoa pode estar buscando conhecer melhor a si mesmo. E aí tem vários caminhos. O primeiro deles que eu poderia te dizer é a pessoa poder fazer pausas para se olhar, para refletir, para procurar compreender o porquê que ela sente algumas... por que em determinadas situações ela sente algumas coisas, ela reage de determinada forma. A reflexão, ela pode ser feita tem uma estratégia muito interessante hoje que vários executivos fazem, né, que é a questão da meditação. E a meditação, o que que é? É trazer você para o momento presente, é tirar você do modo piloto automático, é você parar de fazer as coisas porque tem que fazer e sair correndo, né, no dia a dia. E um exercício muito simples é você prestar atenção na tua respiração. É você poder parar por 5 minutos. E todo mundo tem 5 minutos. Hoje todo mundo fala que está na correria, né? Mas todo mundo tem 5 minutos para parar e só prestar atenção na tua respiração. No ar que entra e no ar que sai. Por que que isso é interessante? Por que que isso ajuda no autoconhecimento? Primeiro porque isso te faz conectar com o teu corpo, te faz conectar com o momento presente, te faz conectar com você. E às vezes a gente fica meio acelerado, né, agitado, você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você vai passando por cima de você mesmo feito um trator. Então a meditação é uma boa técnica para você exercitar o autoconhecimento. Essas pausas para reflexão, que pode ser mediada por essa atividade ou não, elas são fundamentais. E eu acho que uma outra situação que a gente pode falar que também seria muito importante, em algumas situações, a pessoa pode buscar uma ajuda profissional.
Fazer terapia, existe ainda um grande preconceito que quem busca psicóloga é porque é louco. Né? Na verdade, é louco quem não busca. Porque a gente precisa às vezes, ter um apoio profissional para entender o que, que a gente está pensando, o que, que a gente está sentindo, porque às vezes fica em desalinho. E se estiver numa situação junto com um profissional, você vai poder ter uma condição melhor de compreensão de si mesmo, dos seus afetos, dos seus desafetos, da forma como você se relaciona. Então, o autoconhecimento você pode buscar você mesmo, né? E você pode buscar através dessa ajuda profissional, desse apoio, desse suporte junto de um psicólogo. Sim, para mim, o profissional sempre muito bem-vindo. Só fala. Nossa, tá difícil para eu ouvir. Peraí, deixa eu tentar botar aqui. Eu não sei o que aconteceu. Se é aqui. Peraí. Diego? Oi, tá me ouvindo? Eu tô pegando um fone aqui só para ajudar. O pessoal não tá me ouvindo bem. Não deu certo. Esse fone não funcionou. Diego, hello, você sumiu? Eu vim buscar um fone, Não, agora eu te ouvi bem, agora eu te ouvi perfeito. Eu tenho um foninho que não é esse externo, só que eu não deixei ele aqui no jeito. Aqui, gente, melhora. Tá. Eu não sei o que aconteceu. Diego, então assim, eu gostaria, né, isso que você estava perguntando de como que busca o autoconhecimento. Se as pessoas estão ouvindo bem, é o que importa. Eu queria falar que um outro ponto que a gente precisa de estar alerta é a questão do nosso modelo mental, que é para a forma como a gente pensa, a gente sente e a gente age. Esse é o que a gente chama de mindset, né? Então, assim, é muito importante que a pessoa esteja alerta se ela está de forma coerente. Ou se ela está percebendo que ela está falando uma coisa, mas está fazendo outra, e de repente ela sente de um outro jeito, sente uma outra coisa. Isso também é uma maneira da pessoa se conhecer, dela poder estar alinhada dentro de si, né, com o seu pensamento e seu sentimento, e mostrando isso nas suas atitudes. Perfeito. Agora você me escuta melhor, Renata? Ou Perfeito, não? agora sim. Sim, sim. Coloquei meu foninho Bluetooth, meu plano B aqui. Não, Ótimo. muito Então agora para legal. mim está perfeito. Que ótimo, que bom que eu consegui resolver aqui o problema. O que eu havia questionado, Renata, é com relação aos hábitos que nós temos. Os hábitos interferem no nosso autoconhecimento? Com certeza. Se a gente for observar, nós somos o resultado daquilo que a gente faz com frequência. Né? Então, os hábitos nada mais são do que construções diárias a partir da nossa conduta. Então, se você vê uma pessoa com um corpo mais sarado, né, com um corpo malhado, por quê? Porque ela tem o hábito de fazer atividade física, ela tem o hábito de fazer exercício, e isso a gente nota só de olhar. Né? Se a gente percebe que a pessoa ela tem uma disciplina, que ela consegue fazer aquilo que precisa ser feito, não só quando ela tem vontade, mas quando ela se compromete a fazer, disciplina, gente, é palavra de ordem, né? Assim, para você poder desenvolver a autoliderança. Você percebe que os resultados vão ser coerentes. Então, os hábitos a gente vai construindo a partir daquilo que a gente vai fazendo todos os dias de maneira repetida. E você vai falar assim, puxa, mas é tão difícil mudar um hábito, né? Sem dúvida, mas é possível. A partir do momento que você fica alerta para quais são os seus hábitos, onde você está investindo tua energia, onde você está investindo teu tempo. Porque muitas vezes as pessoas ficam nesse modo piloto automático, que é o que eu disse, e ficam esperando por um milagre, né? Que as coisas se modifiquem na sua vida automaticamente, né? Aquela coisa do pensar positivo. Claro que pensar positivo é ótimo, mas é importante agir positivamente. Não é só o pensamento, é a ação. Por isso que tem que estar alinhado aquilo que você pensa e a forma como você age. E isso que vai construindo, então, um hábito saudável. Então, olha só, né, quando a gente fala da autoliderança, um dos aspectos também que a gente precisa de entender é o autocuidado. Então, como que eu cuido da minha alimentação?
Ela vai mostrar que eu tenho, então, hábitos saudáveis a partir da minha performance física. Só que quando a gente fala no mundo corporativo de alta performance, é muito difícil eu ter uma alta performance se meu corpo não estiver bom, se eu não estiver em dia comigo, se eu não perceber que eu tenho facilidade, agilidade, né, vamos dizer assim, para fazer o que tem que ser feito. Senão eu vou ficar com uma preguicinha, sabe? Assim, eu vou protelar, eu vou cair naquela coisa da procrastinação, eu vou deixando para lá e isso vira um hábito. E daí vira um outro hábito que é muito ruim, que é o de reclamar. Tem muita gente que eu assisto, sabe, Diego, assim, que a pessoa reclama, 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 mas não faz nada para mudar. Então, ela não percebe que ela está investindo o tempo dela e a energia dela em situações, em condutas, em hábitos que não estão levando ela onde ela quer. E não é por um milagre que ela vai chegar lá. Né? Essa coisa que às vezes as redes sociais mostram, né, assim, de você trabalhando na praia, com o notebook no colo, aquela vida fácil, né? Gente, esqueça, isso é mentira. Né? A gente precisa, de fato, de escolher aonde a gente está investindo nosso tempo e nossa energia. Porque as coisas não vão acontecer só porque você pensou. Elas vão acontecer se você agir de forma coerente com aquilo que você pensou. Então, a construção dos hábitos, primeira coisa, é importante você se dar conta de quais são os hábitos que você está cultivando. Então, sabe aquela história, assim, é interessante que já rodou tanta coisa aqui nas redes sociais, né? Tinha há pouco tempo a história do hábito de acordar às 5 horas da manhã, né? Para poder aproveitar melhor a manhã e tal. Aí um amigo meu até disse assim, olha, vai aumentar o número de assassinato, porque a pessoa vai ficar tão irritada de acordar às 5 da manhã que vai sair. Quer dizer, tô brincando, lógico, né? Mas, aí, Uhum. mas é o tempo de cada um. Eu, por exemplo, se eu tiver que acordar às 5 horas da manhã, eu fico imprestável durante o meu dia. Aí é uma coisa que a gente chama de ritmo circadiano, que é o ritmo biológico da pessoa. Eu funciono muito melhor da tarde para a noite do que nesse período, né, da madrugada. Então é importante você entender, ok, eu vou assumir um hábito porque é moda, porque é bacana, porque agora todo mundo fala que é legal acordar às 5 horas da manhã, ou eu vou respeitar o meu corpo, o meu ritmo biológico, né, e tirar o melhor proveito disso. Então, e aí você pode construir hábitos saudáveis que estejam alinhados, né, como eu disse, com a sua forma de pensar, de sentir. E aí você pode pensar, bom, então eu quero ter um resultado. O que depende para que eu chegue nesse resultado? Vamos dizer que eu quero, então, desenvolver a liderança dentro daquele segmento, daquele negócio onde eu estou. O que eu preciso fazer? Quais são os hábitos que hoje, se eu cultivar, eu vou melhorar? Então, tem gente que às vezes tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar. Vai ser muito difícil você evoluir como pessoa se você não abrir a sua mente para novos aprendizados. Esse espírito de aprendiz é fundamental que a gente cultive para você poder desenvolver uma boa liderança. Então, esse é um hábito que as pessoas precisam de estar alertas. Olha, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou fazendo curso, eu estou procurando me aprimorar. Porque muitas vezes, Diego, também tem uma outra confusão aí, a pessoa que às vezes ela tem um cargo, né, uma posição hierárquica superior, ela fica achando que só por isso ela já está garantida, né? E não, né? Muitas vezes você tem o cargo, mas você não tem a liderança. É uma outra pessoa da tua equipe que lidera. Sabe, eu acho que você já deve ter visto, e quem está aqui assistindo já deve ter visto situações assim também. Então você precisa de estar em contato com você mesmo e procurando se desenvolver o tempo todo. E isso exige o quê? Disciplina. Porque não é todo dia que você está afim de estudar, não é todo dia que você está afim de ler, mas se você criar esse hábito, você vai ser uma pessoa melhor, com toda certeza. Então, se a gente pensar assim, olha, eu não gosto de ler, começa lendo pouco, lê 5 páginas por dia. Né? No final de um mês, você lê um livro. Olha que bacana. É um hábito que você pode cultivar. Quanto tempo você gasta para ler 5 páginas? Que você gaste 10 minutos? Tira 10 minutos do seu dia para fazer isso. Então, essa questão da construção dos hábitos é você observar onde você está investindo o teu tempo e tua energia. E eu costumo falar que as pessoas ficam, às vezes, muito focadas no dinheiro. Né? E o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Porque o dinheiro você pode perder e você recupera, né? Você trabalha e faz ele de novo. O tempo não. Então é fundamental que a gente esteja alerta onde nós estamos investindo o nosso tempo. Sabe? Perfeito.
Então, essa construção de hábitos para a gente desenvolver uma autoliderança é você, primeiro, mapear o que você está fazendo da tua vida, onde você está empregando o que você tem de mais precioso, que é o teu tempo, para você poder, então, alinhar isso com aquilo que você quer, com os resultados que você deseja buscar. Ótimo. E como você disse, né, Renata, eu acho que não adianta a gente querer resolver um hábito, por exemplo, que vem de anos em 3 dias. A gente costuma ver Isso, muito disso nas dietas. Eu vou ser bem isso. sincero que eu sou uma vítima dessa, das dietas, mas assim, isso serve para a nossa vida como um todo. Acho que o segredo, né, a questão de milhões dentro desse ponto é justamente você ter a paciência de entender que é uma mudança lenta, que você precisa dar tempo ao seu corpo e à sua mente para que isso vá Perfeito. acontecendo, Perfeito. Por isso a correto? gente fala muito da reeducação alimentar, né? Que é você, de fato, selecionar o que você está pondo para dentro, do que você está se alimentando. E isso, eu penso que não é só o alimento que a gente consome mesmo, mas é o que você assiste, qual é o programa de TV que você vai se conectar, o que você vai ver nas redes sociais, do que você está alimentando o teu corpo, tua alma, teu espírito. Né? Porque às vezes você pode ter alguns deslizes, né? Eu, por exemplo, Diego, adoro tomar uma cervejinha e comer um torresmo. Mas não posso fazer isso sempre, né? Porque imagine, Sim, né, como que é. Mas é claro que eu tenho um cuidado, e eu não sou nutricionista, mas eu faço um acompanhamento para me alimentar de frutas, verduras, legumes, de poder comer aquilo que não é industrializado. Agora, é claro que eventualmente eu como alguma coisa que eu sei que não é tão bacana assim, mas eu também me permito às vezes isso. Agora, a gente tem que estar alerta para, de fato, quais são os hábitos positivos que a gente está construindo. Né? Alguém falou aqui essa questão da gente construir hábitos saudáveis, né, que é fundamental. Sim, e isso passa por um processo de decisão, a gente escolhe. Né? Essa questão da reeducação alimentar é isso. Agora, se você aumentou o peso, você quer perder em 2 dias, né? Aquilo que você aumentou num processo, é, né? Opa, calma. Aí eu gosto de falar que é importante que você seja seu amigo, né? Que você se respeite, que você se goste, que você perceba que é uma caminhada. Construir bons hábitos é uma jornada, é um processo. E isso está diretamente relacionado, então, à questão de tomar a decisão, de querer fazer essa transformação na sua vida, e que isso é a autoliderança. E você fala, olha, eu sou capaz, eu dou conta, eu consigo. E eu gosto de falar também, Diego, assim, que à medida que a gente compromete alguma coisa com a gente e a gente faz, isso aumenta a autoconfiança. Você passa a confiar mais em você. E você confiando mais em você, você passa a confiar mais nos outros. Então você melhora a qualidade de relacionamento. Porque você só pode confiar em você se você souber que aquilo que você combinou com você, você faz. Então, assim, eu gosto de dar um exemplo. Imagina que você decidiu que você vai começar a fazer caminhada. Porque você quer uma vida mais saudável, porque você está preocupado, né, com o teu corpo, que é a tua casa, né? O nosso corpo é a nossa sim. casa, então a gente tem que cuidar. E aí você fala, bom, eu vou começar amanhã. Amanhã eu vou levantar às 6 horas da manhã e vou fazer a caminhada antes de ir para o trabalho. Só que daí toca teu celular, né? Você olha, puxa, tá tão gostoso aqui na cama, né? Pá, você passa o dedo no celular, continua dormindo até, sei lá, 7 horas, 7h30, e daí você levanta e vai pro teu trabalho e não faz a tua caminhada. Como que você se sente depois? Péssimo, né? Porque você fala assim, puxa, Sim. eu combinei uma coisa comigo e não fiz. Você não precisa nem de contar isso para ninguém, pode estar só na tua cabeça. Mas você começa a alimentar uma descrença em você. Né? Agora, vamos imaginar que você levantou, botou o tênis, fez sua caminhada. A hora que você chega, você está energizado, você fala assim, puxa, eu posso contar comigo. Porque aquilo que eu combinei, eu realmente fiz. Né? Eu sou capaz. Então, você melhora a tua autoconfiança. Agora, eu fico pensando que muitas vezes, se um amigo teu falar assim, olha, você pode levantar às 6 horas da manhã e vir me buscar, me dar uma carona, porque, sei lá, tô com o pé quebrado, quebrou meu carro. Eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui levantariam às 6 horas da manhã e iriam lá buscar o amigo. Né? Mas quando é para si mesmo, a pessoa faz um corpo mole, né? Deixa para lá, fala, ah, amanhã eu faço, deixa para depois, e vai protelando. E isso vira hábito, né? A pessoa vai deixando para depois aquilo que ela pode viver naquele momento. Positivo, saudável, que é isso, né? É essa construção, que são escolhas. Eu acho que o tempo todo a gente está fazendo escolhas, e a gente pode fazer escolhas mais saudáveis.
E existe o processo de criação de desculpas, né, para você mesmo. Você começa a justificar o injustificável. Isso. E isso vai criando o hábito de, ah, não, tudo bem, eu vou mais tarde. Eu não vou E vou acordar porque a depois. minha caminhada eu posso fazer à noite, mas à noite você tem outra coisa. Poxa, eu vou ver minha tia. E aí isso vai virando uma bola de neve e, de fato, você vai sendo displicente com você mesmo. E nesse rol de desculpas, né, que você lembrou, acho que muito bem, tem aquele famoso eu mereço. Não, eu trabalho tanto, eu mereço ficar até mais tarde. Eu mereço, né, comer o torresmo, eu mereço. E aí você vai fazendo coisas, aí você vai percebendo que o colesterol aumentou, né, que teu triglicérides está alto, que você já não tem aquela performance, que você já não... Claro, porque se descuidou, né? Então, a Organização Mundial da Saúde fala que ser saudável não é não estar doente, mas é ter a presença de bem-estar biopsicossocial. Então, o biológico, que é isso, que é o corpo, que a gente tem que cuidar. Ai, desculpa, eu tô com uma alergia, eu tô com uma rinite, que tá um horror. Eu falei, tomara que eu não espirre durante a live, mas tá me dando. Imagina. Ó, então, assim, a questão do biológico, né? De você cuidar do teu corpo, né, do psíquico, de você poder cuidar da tua mente, aquilo que você assiste, aquilo que você deixa entrar, né? Tem gente que assiste só aqueles noticiários ruins, aquelas coisas ruins, e a pessoa fica contaminada com isso e nem percebe. Aí ela vai ficando azeda, aí ela vai ficando amargurada, aí ela acha que tudo vai dar errado, que a vida é uma tragédia, e ela vai se alimentando disso, né? E o social, que é a forma como você se relaciona. Então, é muito importante que a gente esteja alerta para esses três pilares. A gente tem que cuidar dos três, né? Do biopsicossocial, porque ser saudável é ter a presença de bem-estar nessas três esferas. Se alguma delas não está legal, você precisa de cuidar. Perfeito. Eu acho que um grande passo também, Renata, é entender a sua falha, né? Entender que você é humano, que você erra, mas que você pode mudar. Exato. E se acolher, né? Ser seu amigo nesse aspecto. De entender que sim, às vezes as coisas não saíram como você planejou, como você pensou. Ok, começa de novo, retoma. Né? Não precisa de ficar tão bravo com você, não precisa de ser tão duro. Se acolhe e retoma. O perfeccionismo é um grande apoio, nesse processo de falhas, de hábitos não saudáveis, que às vezes a gente busca tanto o perfeito e não entende que às vezes o bom naquele primeiro momento pode ser importante para que você aceite essa falha e vá corrigindo isso aos poucos. O perfeito acaba sendo uma grande armadilha, né? Você buscar o perfeccionismo. E às vezes você não sai do lugar por isso. Você acha que não tá bom o bastante, né? E fica patinando. É uma grande armadilha que muitas pessoas caem por achar que não são boas o bastante, que não estão preparadas o bastante, que tinha que estar perfeito. Né? Adorei, a Milene falou aqui, ó, perdoar a si mesmo e recomeçar. Exatamente. É importante isso, você ser seu amigo nesse ponto. Ok, tudo bem, vamos adiante. Ótimo. E Renata, qual é o papel da gestão do tempo em todo esse processo de Então, autoliderança? quando a gente pensa, tem algumas perguntas aqui, depois a gente vai olhar, né? Porque eu já passei o dedo Claro. aqui. Tá, então depois a gente olha. Que é a gestão do tempo? É saber eleger as prioridades. E normalmente as pessoas se embananam, eu acho que se confundem aí. Então, se a gente for olhar na gestão do tempo, a gente tem aquilo que é importante, que você precisa cuidar, que você precisa fazer, que são as tuas prioridades. Se você não cuidar daquilo que é importante, vai virar urgente. Então, você vai ter que fazer numa hora ou outra de forma urgente. Então, assim, você não cuida da sua saúde, você não faz exames, check-up, você não faz um preventivo, em algum momento você vai parar numa emergência tendo que cuidar daquilo que não foi olhado antes. Então, era importante, não cuidou, virou urgente. Você tem que entregar um relatório e você tem o prazo, você tem que entregar amanhã. E você ficou enrolando, enrolando, enrolando. Aí chegou hoje à noite, você não vai dormir, porque você tem que fazer isso até de madrugada, porque o prazo é amanhã. Então, eleger prioridades, eu acho que é a chave da gestão do tempo.
E tem uma terceira coisa aí, são aquelas questões circunstanciais. O que é isso? É aquilo que te puxa para o eventual. Então, você se dispôs a estudar, a fazer um curso, alguma coisa, mas você está com a janelinha do Facebook aberta, você está com a janelinha das redes sociais abertas, e aí, a hora que você vê, você já está com a cabeça em outro lugar, você já está prestando atenção em outra aba, em outra coisa, em outra conversa, e nem prestou atenção no curso que você estava assistindo. Né? Então, é essa multiplicidade de coisas e que você vai se desviando do teu foco, daquilo que é o teu projeto. Então, na gestão do tempo, a gente tem que olhar para esses 3 pontos. Aquilo que é importante, aquilo que é circunstancial e aquilo que é urgente. E a gente tem que priorizar o que é importante. E como que a gente faz isso? Então, voltando lá no começo da nossa conversa, é você podendo identificar para que você está aqui, né? O que você quer da tua vida? Qual que é a identidade que você quer construir? Qual que é o percurso que você quer fazer? Quando você não estiver mais aqui, como que você quer ser lembrado? Qual que é o legado que você quer deixar? Então, você tem que construir a tua história a partir disso, né? E saber onde que você vai estar investindo seu tempo. Exatamente, a tríade do tempo. É isso mesmo. Tem até um teste. Se vocês puserem no Google tríade do tempo, você vai achar um teste online, que é do Christian Barbosa, que é um cara sensacional, que ele fez esse teste para ajudar as pessoas a compreenderem essa questão das prioridades. Ele está online, disponível, muito legal, gente. É só botar no Google. O Christian Barbosa, eu fiz uma pós agora, ele foi meu professor, ele é uma pessoa sensacional, né? E ele estuda isso já há bastante tempo. Então, assim, eu acho que é muito bacana a gente poder reconhecer aonde que você quer chegar. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso que tinha um exercício interessantíssimo, que eu vou contar aqui para vocês. É um exercício difícil e pesado. Mas quando eu fiz, eu devia ter, na época, eu acho que foi em 94, 95. Então já tem uma data aí, né? Então era assim, olha só. Você morreu. E hoje saiu uma nota no jornal falando de você, de quem você foi. Escreva essa nota. Putz grila, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Meu Deus, eu morri agora, né? Então aí eu projetei 80 e poucos anos, tal, e escrevi a nota. Essa nota vai te dar a pista do que você quer fazer na tua vida. Qual a trajetória que você quer percorrer. E hoje, quando eu me lembro disso, assim, de verdade, assim, me emociona, porque eu tô fazendo da minha vida exatamente aquilo que eu queria. Né? Principalmente essa questão de lidar com grupos, de trabalhar com desenvolvimento humano, de fortalecer as pessoas naquilo que elas têm de melhor, né? E a nota do jornal que eu escrevi ia falando disso, né? O que eu tinha feito, o que eu tinha deixado, a questão de ser mãe, na época eu ainda não era mãe, hoje eu tenho um filho maravilhoso, né? Então, assim, muitas coisas, se você não fizer uma análise, você vai levando, vai empurrando a vida com a barriga, né? Agora, se você parar para olhar de fato o que é prioridade, é se você fizer esse exercício. Tentem fazer, gente. A Ah, mas ele importância tá de colocar aqui. no papel, né, Renata? Escrever, É de exato, fato escrever. definir qual o seu objetivo e começar a traçar metas, são os Então, degraus que nos vão. ó, mas é isso que você está falando, a gente vai daqui para frente. Não, a proposta desse exercício é ir de frente, Fazer de ao lá para contrário. frente para trás, é o contrário. Então você se imagina, sei lá, morrendo com 90 anos, por exemplo. Como que é que saiu no jornal falando de você aos 90? É o contrário, sabe? Porque quando a gente vai traçando meta, às vezes a gente vai dando uma burlada, vai dando uma, né? É o contrário, assim, meu, acabou, porque a gente é finito, né? E eu tenho tido cada vez mais consciência disso, sabe? De que o nosso tempo se esgota em algum momento. Então tá, e o que você quer deixar? Qual que é o legado? Então é bacana, tentem fazer esse exercício, assim, ele é muito legal porque ele vai sinalizar onde você vai gastar teu tempo, tua energia, o que deve ser tua prioridade. E é uma super reflexão, né, Renata, para de fato o que importa na nossa vida. Acho que quando a gente pratica esse exercício, a gente entende a essência do porquê a gente está aqui, o que nós buscamos de fato. Muitas vezes acabamos pensando em dinheiro, em ego, no que os meus pais querem, né? Porque a gente trabalha muito com expectativa e a gente precisa entender que não é a expectativa do próximo, o que eu quero para mim da minha Perfeito, vida, perfeito. o que eu imagino.
Muito Porque bom, senão Renato. você fica na superfície, né, Diego? Assim, quando você fica pensando Sim. assim, meu objetivo é ficar rico, né? E só ter dinheiro, gente, é muito pouco, né? É assim, aquela pessoa que só tem o dinheiro, eu diria que existe uma pobreza muito grande aí, né? É, Sim. a gente precisa de muito mais que isso. E isso se dá por meio das relações, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pode contribuir para a sua própria vida e para a vida do outro. Que esse eu vejo que é o grande propósito da gente estar aqui. Né? Então, quando nós Falta falamos de empreender, autoconhecimento, talvez, né, Renato? sair melhor do que a gente entrou, né? Você tem que sair melhor Exatamente. daqui da vida do que você entrou. É Ótimo. isso. Eu vou fazer a pergunta, Renata, do Cello Ferraz. Aham. Ele está questionando aqui: você acredita que feedbacks são importantes? Como um líder pode dar sem que seja invasivo? Olha, eu só, assim, eu tenho certeza que é importante. Feedback faz parte, né, de uma rotina que a gente precisa construir, criar, principalmente no mundo corporativo. Como que eu vejo que funciona um bom feedback? É você ser muito pontual naquilo que você está falando, porque tem pessoas que acham que você mostrar onde o outro está falhando, que isso pode causar algum milindre, a pessoa vai tomar como algo pessoal. Né? Então, assim, o que que é importante? É você ser pontual no comportamento. O que que de fato a pessoa fez, e aí você, o feedback, você vai olhar para trás, né? Você vai olhar para aquilo que a pessoa fez e vai sinalizar de fato, como que poderia ter sido. E aí a gente fala hoje de um outro conceito que é o feed forward, que é quando você olha para frente, você olha para a possibilidade de desenvolvimento. Então você vai projetar para o futuro. Olha, você falhou exatamente aqui. Você fez, sei lá, essa planilha, não, esse resultado está falho, mas o que que você pode fazer para melhorar? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cursinho de Excel? E aí você vai projetar de que maneira esse comportamento, essa falha, aquilo, quer dizer, nós estamos falando de uma questão técnica, mas muitas vezes as questões do feedback são comportamentais. E aí você vai projetar o que que a pessoa precisa fazer para melhorar, que é o feed forward. Então você dá um alento, a pessoa não sai no vazio. Né, ela sai entendendo que ela pode crescer, que ela pode se desenvolver a partir daquela falha, daquele erro, daquilo que não foi tão bacana, né? Mas ela sai alinhada com aquilo que é o melhor, não só para ela, mas para aquele grupo, né, de pessoas com que ela se relaciona. Ótimo. O Eu Carlos estou chegou. lendo aqui, os comentários estão bombando. Renata, muita gente falando, participando. Super legal. Eu vi aqui que uma das nossas alunas comentou que tem o hábito de escrever cartas para ela mesma. No final do ano, do que ela espera para o ano seguinte, ela relê essa carta na mesma data do ano seguinte. E que é muito, muito legal, muito interessante ver as coisas que ela realizou nesse período. Vi aqui também questionamento sobre expectativas, como lidar com essa expectativa do próximo, e entendo também que está muito ligado ao fato de você saber dizer não para algumas coisas. Eu queria ouvir um pouco mais de você sobre. Tá, assim, aqui, quando a gente pensa, então, na autoliderança, primeiro tem que identificar a sua expectativa, porque a expectativa do outro é do outro, né? E a gente tem que tomar cuidado para não se confundir com a confusão mental do outro. O que ele espera é dele, né? Aí você vai falar, puxa, mas eu preciso de reconhecimento, eu quero ser reconhecido. E a gente tem que tomar cuidado com as ilusões que a gente vai criando a partir disso. De você esperar que você vai encontrar carinho, afeto, amor num ambiente que não é lá que você vai buscar isso. Né? Então, assim, a gente tem que amadurecer para não ficar, eu diria, vítima, refém desse sentimento. Porque quando você está refém de um sentimento assim, você não vê outra opção. Né? Tem até um psicólogo muito legal que ele trabalha com pessoas em situação de risco, né? Pessoas que são reféns de crimes, enfim, ele próprio já foi. E ele fala que o refém, ele chama George, não me lembro agora o sobrenome, e ele fala que o refém só se coloca nessa posição se ele não vê saída. Às vezes você pode até estar com uma arma na cabeça, mas você tem uma opção a partir dali de conversar, de negociar com a pessoa, até ele conta uma experiência dele próprio, que já aconteceu isso, do cara botar a arma na cabeça dele, e ele, ok, ele entendeu que ali ele tinha uma outra possibilidade, que era do diálogo. E ele começou a conversar com o cara liberou, soltou ele, depois o cara veio agradecer, né? Falou, olha, obrigado por você ter me ajudado a não te matar. Ele falou, eu que agradeço você não ter me matado, né? Obrigado. Então,
quando a gente traz isso para o mundo corporativo, você é refém quando você não vê saída. Quando você acha que você tem que fazer aquilo que é a expectativa do outro, aquilo que o outro quer, mas não necessariamente aquilo que você quer. Então é importante você olhar e ver se a expectativa do outro está de fato alinhada com a sua. Porque se não tiver, tem um desencontro aí. Aí cabe uma negociação, como essa que eu falei. Opa, então vamos conversar, vamos negociar. Né? Então, aprender a lidar com as expectativas e o falar não, que você muito bem destacou, é exatamente isso. Eu poder primeiro falar não para mim. Porque às vezes as pessoas também acham que elas são assim, super-heróis, né? Que dão conta de tudo, que vão fazer tudo, e sai com a capa do super-homem voando, né? E aí elas estão se prejudicando e prejudicando a sua qualidade de vida, a sua saúde. Então é muito importante ser ponderado e poder trabalhar com expectativas reais, né? Não com ideias fantasiosas que podem surgir a partir da expectativa do outro. Acho que o processo de ter um olhar empático também ajuda, né? De se colocar no lugar do outro e também entender que nós não somos perfeitos e que a gente pode sim falhar, errar, se recolocar no nosso lugar e pensar sobre como buscar em próximas experiências, como não repetir esse erro. Você concorda? Sim, eu só não sei se não vai repetir o erro, né? Porque às vezes Sim. você pode, até você adquirir esse hábito saudável, até você poder se compreender melhor, pode ser que você fale várias vezes na mesma coisa, na mesma situação. Né? É a coisa do eterno retorno, sabe assim? De que você cai na mesma armadilha várias vezes por uma inabilidade, que é isso que você tem que cuidar, que é isso que você tem que tratar, que é isso que você tem que procurar desenvolver, né? Que esse é o teu desafio. Então, assim, hoje eu trabalho desenvolvendo líderes. Eu tenho várias pessoas que eu trabalho para desenvolver a liderança. E é interessante que às vezes a pessoa está num nível de estresse que ela cria a ilusão de que saindo daquele ambiente, de que saindo daquele trabalho, saindo daquela empresa vai ser diferente. Eu digo, não, isso que você está tendo que enfrentar agora, você vai levar junto com você. E na outra empresa, na outra posição, no outro cargo, você vai encontrar o mesmo desafio. Porque ele não é fora, ele é dentro. Né? Quando a gente fala que está lidando com pessoas difíceis, a pessoa mais difícil que a gente tem para lidar é a gente. Então, você vai levar com você o desafio, esqueça, né? Você pode mudar de empresa, você pode mudar de emprego, você vai se deparar com a mesma situação. E aí você precisa, então, de olhar para você o que você não está conseguindo abrir mão. Qual está sendo, às vezes, a Você tá, vaidade, o ego, né? Qual está sendo o ponto que você está sendo é, convidado, né, para não dizer convocado, a ter que lidar com isso, a ter que aprender a enfrentar a si mesmo. sim, não se trata do ambiente, sim, dos nossos comportamentos. Renata, eu tô lendo aqui os comentários, tá até difícil de acompanhar. Eu vi que a Cibele mandou mensagem. Ela está Uhum. colocando aqui o autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocuidado. Esse é o rol para sermos melhores nas relações empreendedoras também. Perfeito, Sibeli. Quando a gente fala de autoliderança, eu acho que a gente tem que se apoiar nesses três pontos. O autoconhecimento, quer dizer, o quanto que eu sou capaz de reconhecer aquilo que eu sinto, de identificar as minhas emoções, de me conhecer, aquela pergunta difícil, né? Quer dizer, quem sou eu? É fundamental. A questão da autorresponsabilidade, de você não ser vítima, não ser refém, não ficar à mercê daquilo que é do mundo, né? Das relações, mas você trazer a responsabilidade para você. E essa questão do autocuidado, que é o que a gente falou, que vai desde a alimentação até as notícias que você ouve, né? O que você faz, como que você cuida do biopsicossocial, que esse é o autocuidado. Então, eu penso que sim, você resumiu aqui muito bem, são esses três pilares aí para a gente poder entender como que se desenvolve a autoliderança. E quando a gente fala de Ótimo. relacionamento empreendedor, é exatamente isso. Né? E eu gosto de falar que a gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, não dá para eu empreender e construir alguma coisa se eu não tiver dentro de mim a referência desses três pontos, de quem eu sou, da minha responsabilidade, do quanto eu estou alinhado, né, e estou me cuidando. Perfeito. A Renata comentou aqui também, importante buscar as competências socioemocionais para lidar com o outro, mas principalmente para se olhar com afeto.
A Milene disse: o segredo não é mudar o endereço, e sim as atitudes. De fato, casa muito com o que você comentou, né, Renata? Uhum. Bem, eu gostaria então, Renata, das últimas dicas suas de como, de Nossa, fato. jura? Já estamos Oi? terminando? Meu Deus, Já passou, estamos ó, terminando, estamos, passa passou voando, rápido passa demais, rápido voando. demais. Sim, é, É um papo e muito gostoso, né, de muito bom, estou muito falar. contente. E estou vendo muita gente bacana aqui, viu? Estou muito, muito contente de estar aqui. E essa experiência que a gente teve aqui agora, desse momento gostoso, dessa troca, por que que o tempo passou que a gente nem viu? Porque a gente estava aqui de verdade. Né? Então, quando me perguntaram lá atrás, né, como que a gente faz para administrar melhor o tempo, essa questão das prioridades, que alguém muito bem lembrou aqui do teste, da tríade do tempo, é isso. Né? Nós fizemos aqui o exercício da presença. Embora a gente não estivesse meditando, né, mas a gente está verdadeiramente presente. Então, não ser fake, eu acho que essa é uma grande dica, né, de você poder ser verdadeiro, de você poder, de fato, ser quem você é. Então, eu gostaria de deixar que, assim, o Gustavo falou, puxa, que pena. Muito positivo falar isso. Que legal. Eu gostaria de deixar aqui, eu gosto muito, assim, daquelas palavras que ficam fáceis na cabeça da gente. Então, eu construí uma para mostrar para vocês, que chama Dove. O que que é Dove? A gente lembra daquele sabonete cheiroso, gostoso, né? Sim. Creminho hidratante, mas então, assim, para a gente poder desenvolver a autoliderança, primeira coisa, a gente precisa o D da decisão. A gente precisa de querer. Não adianta se o outro quiser por você, por mais que ele te ame, que ele é você. A decisão é tua. Se você decidiu empreender, se você decidiu seguir uma carreira solo, se você decidiu ser seletista, se você decidiu ser consultor, o que você decidiu, né? Nesse caminho, nessa trajetória, é algo que você precisa de decidir. A gente está o tempo todo fazendo escolhas, mas muitas vezes a gente não percebe as escolhas que a gente está fazendo, então a gente vai levando. Então é importante o D da decisão. O, né, do Dove, o da organização. A gente precisa de estar muito alinhado aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e a forma como a gente age. Porque se tiver em desalinho, se a gente estiver no piloto automático, se a gente estiver fazendo as coisas porque tem que fazer, porque o outro espera, porque a vida, você vai entrar num processo de loucura, assim, né? Que não é positivo, não é legal. O V é o da verdade, de você ser você mesmo. Quando eu falo de ser teu amigo, é de você poder se aceitar do jeito que você é. Claro que todo mundo tem pontos de melhoria e de desenvolvimento sempre, que é isso que eu falei, que assim, por isso eu nunca parei de estudar, né? E quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender, mais eu quero estudar, mais eu quero saber, porque isso vai me tornando uma pessoa melhor, né? E mais verdadeira. Hoje eu posso estar muito, hoje, né, na condição que eu tenho, eu posso estar muito mais à vontade aqui falando com você do que talvez 10 anos atrás, né? Que eu tinha talvez uma preocupação maior com coisas que hoje já não ocupam tanto a minha mente. Então, ser verdadeiro, não ser fake, é o melhor caminho para você desenvolver a autoliderança. E o E, que você já falou, né, Diego, é da empatia, para você, de fato, conseguir se colocar no lugar do outro. E o que que é o exercício da empatia? Porque é muito fácil a gente se colocar no lugar do outro quando o outro pensa igual a gente. Mas quando o outro pensa diferente, é muito difícil. Então você não precisa de aceitar, mas é importante que você consiga enxergar do ponto de vista do outro, né, para você poder desenvolver a tua autoliderança com respeito à diversidade, aquilo que é diferente, que você pode se relacionar com o que é diferente, né, sendo você. Então eu queria dizer E isso. Muito bom, parece que tem mais uma pergunta aqui, eu né? vou fazer um chorinho aqui. A última pergunta, que o pessoal viu que ia acabar, começou a mandar pergunta. Ninguém quer perder as suas falas e as suas dicas. Aqui o pessoal está pedindo muito para você dar uma fala no sentido dos pequenos empreendedores. Né? Como esses pequenos empreendedores que se enxergam, às vezes, como empreendedores que ainda não alcançaram, que buscam, que têm dificuldade de enxergar a sua importância dentro do seu processo, como mudar esse olhar pessimista dentro da sua realidade e, de fato, enxergar que sim, é possível
ser um alto líder, de alcançar os seus objetivos e que o fato dele ser pequeno não é um limitante e que todos têm o seu tempo, né, para alcançar os seus objetivos. Ó, isso inclusive era a nossa chamada, né? Quem sou eu no meu negócio? Então, se você olhar para você e se comparar com o outro, você já está perdendo. Esqueça, olha para você e se compara com você. Que hoje você pode estar muito melhor do que há um mês atrás, há um ano atrás, há 5 anos atrás. Então, a tua referência tem que ser você. O quanto que você está evoluindo, o quanto que você está crescendo, o quanto que você está investindo em você, para você de fato empreender e ser o dono do teu negócio, você tem que ser o líder de si mesmo. E como que a gente faz isso? Com todas as dicas que foram faladas aqui, mas principalmente se você estiver procurando se desenvolver. Você procurando ser a sua melhor versão, não aquela que você compara com o outro. Ah, porque aí as redes sociais, eu acho que elas são campeãs em mostrar só gente bem-sucedida, né? E às vezes você corre o grande risco de acreditar nisso, né? Assim, que aquela pessoa conseguiu as coisas assim, num estalar de dedos, com uma facilidade enorme, que para o outro é tudo fácil, para você é difícil. Gente, ser humano enfrenta dificuldades. Todos nós enfrentamos. Cada um do seu tempo, do seu ritmo, do seu jeito. Então é fundamental que, ao empreender, você se respeite nisso. E você perceba que você está indo em busca. E aí você tem que criar hábitos saudáveis, você tem que estar alerta para aquilo que você está ouvindo, para aquilo que você está assistindo, e criar a tua referência. A tua referência é você. Né? Então é o exercício do olhar para dentro de si mesmo e buscar o teu melhor. Não ficar se comparando com o outro. Né? Porque o outro é o outro. Ele tem um tempo dele, um ritmo dele, a história dele, e você tem que construir a sua. Ser o protagonista, ser o dono da tua história. Dentro do teu negócio, você é a figura mais importante ali. Porque você que idealizou, você que sonhou. Tem uma história do Walt Disney que eu acho muito interessante, né? Porque ele faleceu antes do parque ficar pronto, da Disneylândia. E aí uma pessoa falou assim, puxa vida, né? Que pena que ele não estava aqui para ver isso. E aí a esposa dele falou, você está muito enganado, ele viu isso muito antes de todos nós que estamos aqui, porque foi ele que idealizou. Aquele parque só existiu e foi construído porque antes, na mente dele, ele já estava pronto, ele já existiu. Então, dentro do teu negócio, você que está empreendendo, isso que existe dentro da tua mente é o que você tem de mais precioso e mais raro. E vamos fazer para a coisa acontecer, para que ela seja efetivada na prática, né? Mas olhando para você, dentro das tuas reais possibilidades. Ótimo. Então fica a mensagem para todo mundo que está na live, inclusive para os nossos alunos que estão acompanhando aqui em peso, que adoram, elogiaram muito aqui a sua live. Como eu disse, sou suspeito, né, Renata? Toda live que você faz aqui com a gente, fora em roda, é chuva de elogios. Todo Que mundo adora, é delícia, sempre que muito honra. bom estar com você. A honra é nossa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Renata. Quem Eu quiser que conhecer agradeço. mais o trabalho, aqui em cima é só clicar e no perfil da Renata, segue o perfil dela para conhecer um pouco mais o trabalho, para acompanhar outras lives que ela vai fazer. Ela está voltando com tudo aí nas lives e segue a gente também, que nós temos outro fórum de Ribeirão Preto, que vai ser essa semana ainda, e aí vocês vão poder acompanhar outros profissionais, outras temáticas. Para quem. Diego, Oi, pode falar, Renato. ó, eu vou botar aqui, eu tenho uma plataforma agora de cursos online, que é a tucari.com.br. Eu coloquei aqui nos comentários que, inclusive, eu gostaria de presentear as pessoas que estão aqui com um dos cursos. Lá eu tenho vários cursos. Eu tenho um curso da liderança saudável, eu tenho o curso do compliance, que eu faço junto com um grande amigo, que é o Eli Buchala. Então, a gente tem um curso sobre compliance. Tenho uma grande parceira que é uma profissional de Recife, que chama Luciana Corrêa, que ela tem 2 cursos lá também, da inteligência comportamental financeira, inteligência comportamental emocional. Tem um curso que eu tenho lá que surgiu de uma live que a gente fez, que é o Melhor de Mim em 4 Estações, né, que foi com a Cibele. Então, assim, quem puder entrar, dá uma olhada lá, mas eu gostaria de presentear aqui, pelo menos com um curso, eu não sei como que a gente poderia fazer isso. O que você sugere, Diego? Ah, Ai, agora você me pegou, Como Renata. que a Vamos gente faz pensar para aqui. sortear? Pessoal, deem dicas aí. Vocês que são de sorteios do Instagram,
escrevam aqui no chat. Eu vou tentar fixar o seu comentário, Renata, para ficar aqui visível para todo mundo que está na live. Ou Então, ó, então eu alguém falou escrevo. aqui o sorteio. Eu acho que a gente pode, como o tempo já tá, acho que tem 1 minuto só, a gente Sim, pode, porque a live vai ficar gravada, né? fica, A gente pode fica pensar gravada. alguma situação, olha lá, olha eu aqui, que legal. A gente pode pensar como fazer e daí a gente publica depois como que Ótimo. fica lá para uma pessoa, né? Um curso que eu quero presentear vocês assim dessa forma, viu? E quero dizer para mim de fato que foi muito bom ter ficado esse tempo aqui com vocês, viu? Que eu saio melhor do que eu entrei, saio com muita energia boa. Muito obrigada, viu, Diego? Estou muito contente. E Imagina. obrigada por todos que Eu que acompanharam e fizeram agradeço. comentários. Eu que agradeço, Renata. Sempre muito bom te ouvir. Pessoal, então só para concluir, quem quer conhecer um pouquinho mais do projeto, entra lá em www.conectacopersucar.com. Esse projeto que é de iniciativa da Copersucar em parceria com o Instituto Crescer. Não deixem de seguir a Renata. Vai ter sorteio de curso. Vocês não deu para sentir aqui que o curso é muito bom. Renata, profissional de ponta, não deixem essa oportunidade passar. Olha a disciplina, hein? Acompanhe o perfil, disciplina, fator principal para conseguir ter aí autoliderança e também para conseguir um curso. Vamos ver. Conheçam o trabalho da Renata. Renata, mais uma Muito vez, obrigada. obrigado, viu? Muito bom estar Obrigada. com você. Pessoal, boa Boa noite e até noite. o próximo Fora em Roda. Se cuidem. Até. Tchau. Até.